Olá, sou Carla Lopes, coordenadora do Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, PRDCN, que trabalha a partir da Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história africana e cultura afro-brasileira nos currículos escolares em todo o país. Após ter feito a pesquisa que gerou o artigo Movimento Negro e Ditadura Civil-Militar, muitas questões com poucas respostas, senti a necessidade de falar um pouco mais sobre o movimento negro, sua constituição, conquistas e desafios. É o que estou me propondo neste filme. Caso não conheça o artigo, deixo o link no texto de apresentação para que possa conhecer nossas propostas de discussão que já vêm de antes. Até a data de promulgação desta lei, em 9 de janeiro de 2003, não existia a obrigatoriedade deste ensino e podíamos passar por toda a nossa vida escolar sem conhecer nada do líder negro Zumbi dos Palmares e sua luta por liberdade. Muito embora o nome dele, desde 1997, tenha sido inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, como um herói nacional. Portanto, celebrar o 20 de novembro e a simbólica figura de Zumbi representa comemorar a luta empreendida por negras e negros que aqui chegaram escravizados, pelo direito ao reconhecimento e valorização de suas culturas na formação da sociedade brasileira. Estas conquistas foram resultados de lutas políticas que custaram vidas de homens e mulheres. E é neste ponto que nossa conversa se amplia para um melhor entendimento sobre o movimento negro. Existem muitas definições sobre o movimento negro, mas para mim, a que melhor compreende todos os esforços realizados ao longo do tempo por indivíduos e instituições é esta concebida pelo historiador Joel Rufino dos Santos. Esta definição cobre um arco de tempo de resistência que vai desde o longo período de 4 séculos de escravidão até os dias atuais. De acordo com o professor e historiador Petrone Domingues, podemos dividir o movimento negro em 3 fases históricas. De 1889 a 1937, de 1945 a 1964 e de 1978 a 2000. Nesta primeira fase, os negros libertos, ex-escravos e seus descendentes instituíram movimentos de mobilização racial negra no Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos, grêmios, clubes ou associações em alguns estados da nação. O meio de comunicação que os aglutinou neste movimento de representatividade política e social foi a imprensa escrita, eminentemente feita por negros. Daí, esta imprensa alternativa ser identificada como imprensa negra. Temos exemplos tais como o Menelik, a Liberdade, o Alfinete e Chibata. Durante esse período, a mais importante instituição criada pelos negros foi a Frente Negra Brasileira, FNB, fundada em 1931 em São Paulo. A Frente Negra Brasileira assumiu um projeto antirracista que tinha como principal ideal a integração do negro como cidadão brasileiro à ordem social vigente. A mobilização em massa dos negros na luta contra o preconceito de cor assustou alguns setores da elite. Por isso, a FNB foi acusada várias vezes de insuflar o conflito ou ódio racial no Brasil. Algo que acontece nos dias atuais. Percebem isto? A FNB foi, então, a mais importante entidade negra no país naquela época. Com delegações, espécies de filiais e grupos homônimos em diversos estados, como Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. Arregimentou milhares de pessoas, conseguindo converter o movimento negro brasileiro em movimento de massa. A entidade desenvolveu um considerável nível de organização, mantendo escola, grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer serviços médicos e odontológicos, cursos de formação política, de artes e ofícios, assim como publicar um jornal, A Voz da Raça. Na Frente Negra Brasileira, as mulheres tiveram uma relevante participação. Nossas companheiras eram conhecidas como Frente Negritas. Contudo, apesar desta participação ativa, as mulheres negras eram subalternizadas na entidade e alijadas dos cargos das instâncias decisórias, os quais eram monopolizados pelos homens. Com a queda da ditadura varguista, os movimentos sociais e políticos partidários que haviam sido perseguidos voltaram à cena pública. O movimento negro ampliou seu raio de ação. No entanto, o poder de aglutinação anterior não voltou a ser alcançado. Nesta fase, destacamos o trabalho desenvolvido por duas entidades: a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. A União dos Homens de Cor tinha como finalidade central elevar o nível econômico e intelectual dos negros em todo o território nacional, para torná-los aptos a ingressarem na vida social e administrativa do país, em todos os setores de suas atividades. Em linhas gerais, sua atuação era marcada pela promoção dos debates na imprensa local, publicação de jornais, serviços de assistência jurídica e médica, aulas de alfabetização, ações de voluntariado e participação em campanhas eleitorais. O Teatro Experimental do Negro tinha como proposta original formar um grupo teatral constituído apenas por atores negros, mas progressivamente o TEM adquiriu um caráter mais amplo. Publicou o jornal Quilombo, passou a oferecer cursos de alfabetização, de corte e costura, fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro, organizou o primeiro Congresso Brasileiro do Negro, promoveu a eleição da Rainha da Mulata e da Boneca de Piche. E tempos depois realizou o concurso de artes plásticas que teve como tema o Cristo Negro, com repercussão na opinião pública. Defendendo os direitos civis dos negros na qualidade de direitos humanos, o TEM defendia a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país. Como podemos ver, a imprensa escrita nessas fases do movimento negro foi um fator importante de divulgação e de chamamento para a participação popular, assim como hoje temos as redes sociais. Destacamos essas entidades, mas outras foram importantes também. Em Minas Gerais, tivemos o Grêmio Literário Cruz e Souza, em 1943, o Conselho Nacional das Mulheres Negras, em 1950, e a Associação José do Patrocínio, em 1951. Em São Paulo, tivemos a Associação do Negro Brasileiro, em 1945, a Frente Negra Trabalhista e a Ação Social Cultural do Negro, ambas em 54. No Rio de Janeiro, tivemos o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, em 1944, que também defendeu a convocação da Assembleia Constituinte e a anistia. O golpe militar de 1964 representou uma derrota, ainda que temporária, para a luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que trilhava no enfrentamento do preconceito de cor dentro do país. Como consequência, o movimento negro organizado entrou em refluxo. A reorganização política de forma institucionalizada apenas aconteceu no final da década de 1970, no bojo do ascenso dos movimentos populares, sindicais e estudantis. De 1964 a 1975,
surgiram e articularam política e socialmente algumas entidades negras. Dentre elas, destacamos o Grupo Palmares. Após várias pesquisas, integrantes do grupo identificaram a data do assassinato de Zumbi como sendo o dia 20 de novembro e apresentaram a proposta de eleger este dia como sendo o Dia da Consciência Negra, o que foi acatado em um congresso do Movimento Unificado contra a Discriminação Racial em 1978. Outra entidade foi o IPCN, que teve papel importante na conscientização identitário-cultural das populações negras no Rio de Janeiro e na formação de quadros de maior relevância em âmbito nacional. É devido ressaltar que a atuação da sua militância não estava restrita a atos políticos ou eventos, mas também na produção acadêmica sobre a história dos negros no Brasil, que era amplamente divulgada entre os associados. Este dado significativo fazia parte da implementação de uma política identitária negra, na qual havia a valorização das mais diferentes manifestações culturais de matrizes africanas. Em 1978, surgiu uma nova instituição que buscou agregar as diferentes associações negras, dando encaminhamento a uma luta única. Esta entidade chamava-se Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Mais tarde, por divergências internas, houve uma divisão, passando a instituição a adotar o nome Movimento Negro Unificado. Estas bandeiras de luta foram consideradas subversivas, como crimes passíveis de aplicação da Lei de Segurança Nacional. Nesse tempo, vigorava a Lei 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que em seu 36º artigo previa a pena de reclusão de 2 a 12 anos para aquele que incitava o ódio e a discriminação racial. A partir desse enquadramento, as atividades envolvidas pelo movimento negro e seus integrantes foram taxadas de subversivas. Esta situação reflete o quanto o movimento negro era um movimento social potente, ainda que suas propostas não tenham sido, de fato, tornado-se pautas político-partidárias nem da esquerda nem da direita brasileira. O movimento negro, com suas lideranças como Abdias Nascimento, Solano Trindade, Lélia Gonzalez e Maria Beatriz Nascimento, e tantas mais, a começar pelo primeiro africano escravizado que pisou em solo brasileiro, foram os grandes precursores de uma história de luta por reconhecimento, igualdade racial e combate ao racismo, o que vem sendo encampado paulatinamente pelas áreas mais conscientes e sensíveis da nossa sociedade. Atualmente, não há espaço e condição para uma única organização conseguir abraçar a diversidade e complexidade do movimento negro com tantos grupos, entidades, coletivos. Contudo, as redes sociais têm dado os canais de aproximação e união de suas reivindicações e propostas pela integração do negro e erradicação do racismo na sociedade brasileira. E assim, seguindo estas tradições tão combativas, comemoremos o dia, a semana, o mês e muito mais pela consciência negra. Celebremos Zumbi dos Palmares, pois muitos que vieram antes de nós lutaram por esta conquista.